Bom dia! Jesus te ama! Hoje estamos aqui para mais um estudo bíblico, né, Isabela e Ariela? Só que hoje não vai ser do livrinho, tá? Hoje a gente vai falar de uma coisa. Nós vamos falar sobre Halloween, tá? Vamos falar sobre o Halloween na visão bíblica, tá bom? Do que a palavra de Deus fala sobre o Halloween. E a gente vai começar contando a origem do Halloween. Acredito que muitos de vocês não saibam a origem do Halloween. Nem eu, gente, sei. Nem a Isabela. Fui perguntar, ela não sabia. Então vamos lá. A origem do Halloween. A origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória. Ela é praticada há mais de 3.000 anos. Ela surgiu com os celtas, que era um povo que acreditava em diversos deuses relacionados com animais e forças na natureza. Uma coisa? Pode. Sabia que o diabo se esconde nas festas das bruxas? Como é que é? O diabo se esconde nas festas do Halloween. Então, vamos falar aqui. Os celtas celebram o festival de Samhain, a qual tinha duração de 3 dias e se iniciava no dia 31 de outubro, tá? Eles comemoravam o fim do verão, a passagem do ano, que o ano novo para eles era 1º de novembro, tá? E era o início do inverno para eles. Acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam. Tá ouvindo, Isabela? Os mortos, eles acreditavam que os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Gente, eu tô pensando na relógio. Por esse motivo, eram usadas as fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios, com o intuito principal de defenderem seus maus espíritos, de se defenderem desses maus espíritos. Ou seja, eles faziam essas festas, esses rituais, e colocavam roupas horrorosas, horríveis, porque eles achavam que com isso eles iriam expulsar, né, esses espíritos maus. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar esse evento, daí surgiu o nome Dia das Bruxas, tá? Na tentativa de afastar o caráter pagão dessa festa, a igreja promoveu alterações no calendário, de modo que Todos os Santos passou a ser comemorado dia 1º de novembro. Antes acontecia no dia 13 de maio. Daí que vem o nome Halloween. Tá? É a junção da palavra Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Tá? Então, aqui tem um versículo que fala assim: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz. Está lá em Efésios 5:11, tá? Estejam alertos e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Está lá em 1 Timóteo 4:1. Aí aqui, olha só, tá falando aqui que eles acreditavam que nesse dia, olha aqui, o que eu tava falando, que nesse dia os espíritos das pessoas que morreram naquele ano voltariam aos seus lares procurando abrigo e provisão, pois o inverno começaria e com ele o reinado do príncipe das trevas. Com medo de que os mortos viessem possuir seus corpos e as pessoas se vestiam com roupas e máscaras assustadoras, esculpiam caras muito feias em nabos, acendiam velas e saíam pelas ruas fazendo bastante barulho, pois acreditavam que assim espantariam os espíritos.
Um dos nomes dessa festa era Samhain, né? Que eu já disse que quer dizer o Senhor dos Mortos, o Príncipe das Trevas. Os druistas eram sacerdotes que cultuavam a natureza, praticavam magias, adivinhações e na noite da festa ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Cadê? Principalmente ao deus da morte, para receber em troca adivinhações sobre o futuro. Saúde e prosperidade. Os sacrifícios variavam de vegetais a seres humanos. Tem noção disso? Eles sacrificavam seres humanos também, Isabela. Nestes dias, os druidas saíam de casa em casa pedindo comida. Quem se recusasse, eles amaldiçoariam e atormentavam através das magias. E veja o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Hebreus: cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgado por Deus. Isso quer dizer que não precisamos ter medo de que os mortos voltem, pois a palavra de Deus nos garante que eles não podem voltar. Se a festa era para cultuar o Senhor dos Mortos, os príncipes das trevas, está claro que esta festa não agradava a Deus, pois ele é o único que é digno de ser adorado. E o príncipe das trevas, nós sabemos quem é: o próprio diabo. Então, aqui dando continuidade, a gente vai falar como essa história do Halloween se passou para os Estados Unidos, né? Já que a gente estava falando do povo celta. Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte. Foi trazida pelos imigrantes irlandeses, tá? Da origem dos celtas, no século XIX, tá? Houve uma grande fome lá, então houve uma migração muito grande para os Estados Unidos. E eles levaram essa cultura celta para os Estados Unidos. Então, toda essa tradição lá, ó, as tradições, as fantasias e símbolos, elas foram adaptadas, tá? Ó, o pedido de doces realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta. Como forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas lhe ofereciam comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma. Já a tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda, que está relacionado com a figura do Jack da Lanterna, que é uma outra historinha. No entanto, na história original, a abóbora era um nabo. Tendo em conta a abundância das abóboras, né, que os Estados Unidos, na época que está na época nos Estados Unidos, então eles fizeram essa transição. Os principais símbolos associados à comemoração são as abóboras, com as velas, as fantasias de bruxas, caveiras, múmias, fantasmas, zumbis, morcegos. E tudo mais. Além disso, as cores... A história do Halloween no Brasil, pro Brasil aqui, ela já vem com os cursos de idioma do país, tá? Gente, só pra falar, bruxa existe. Com os cursos de idioma no Brasil, que foram os cursos que trouxeram essa cultura americana aqui para o Brasil, tá? Em Deuteronômio fala assim: fique sabendo agora que nunca esqueçam disso. Somente o eterno Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra não há outro Deus, tá? E em Apocalipse, Gálatas também, a Bíblia fala sobre praticar magias, adivinhações, sacrifícios, assustar as pessoas diante de outros pecados, nos afasta de Deus, tá? Ó, quem pratica feitiçaria, tá lá em Apocalipse 22:15, né, Ariela? Em Gálatas também vai falar sobre a feitiçaria, a idolatria, os feiticeiros, né, Isabela, Ariela? Aí aqui, ó, o povo de Deus, olha, não precisa mais ter medo de espíritos, fazer sacrifícios, nem cultuar falsos deuses, tá? Em 1848 houve grande fome na Irlanda, ó, viu, gente? Foi em 1848, foi quando foi a migração lá para eles, tá? Por quê, né? Porque Deus mandou Jesus Cristo para morrer por nós, que houve o sacrifício. Então a gente não precisa mais temer essas coisas, certo?
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, galera. Vocês têm o Google aí, vocês podem pesquisar. Tá em Oséias 4:6. Tá? Vamos continuar aqui. Conhecereis a verdade vos libertará, tá vendo? Há pessoas que desconhecem o evangelho e não sabem que Deus é o único e não há outros deuses. Diante dele, portanto, qualquer prática de consulta aos mortos e adoração a deuses, oferecendo-lhe qualquer sacrifício, é abominável diante do Senhor. A prova disso está no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira de Deus. Tá vendo? Deus ficava muito triste. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serem contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está lá em Levítico 19:31. Tá? E há um significado espiritual por cima disso tudo, né? Olha, todos os valores enaltecidos nas festas de Halloween são contrários à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Olha, é valorizado a morte. Todos que me aborrecem amam a morte, tá lá em Provérbios, tá? Por isso que sempre quando aparece alguma criancinha lá no canal da Isabela, né, que fala que tá com depressão, que fala que tá com depressão, que tá triste, que quer morrer, eu sempre falo, Deus, ele nos envia com um propósito a ser cumprido na Terra. Enquanto esse propósito não for cumprido, a gente não vai pra eternidade. Mulher Hulk. Não vamos morar com o Papai do Céu. Mãe, mulher Hulk. Bruxaria e feitiçaria. Ó, tá vendo? É enaltecido, gente, nas festas de Halloween, a bruxaria e a feitiçaria, né? Se a própria palavra de Deus diz que a gente não deve praticar a feitiçaria e a bruxaria, né? Então, por que a gente vai comemorar uma festa que exalta os feiticeiros, os satânicos, as bruxas, a morte, né? Faz sentido. Comunicação com os mortos, né? Lá em Deuteronômio 18 também Deus abomina, tá? Mesmo porque a palavra de Deus diz que os mortos eles estão descansando para o grande dia do juízo final. Ou seja, a gente morre, a gente fica num descanso até o grande dia do juízo de Deus chegar. Mãe, deixa eu falar. Oi. Gente, olha o que a Isabela fez aqui depois. Pronto. O ocultismo também, ó. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Tá lá em Efésios 5:11, tá? Ó, embora muitos participam de tais comemorações de maneira inocente e lúdica, sem o objetivo de adorar Satanás, indiretamente estarão fazendo isso. Entendeu, Isabela? Uhum. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso lá em Mateus. A popularização das figuras como bruxas, feitiçarias, doentes, caveiras, espíritos malignos, né, presentes de Halloween faz com que a médio e longo prazo as crianças e adultos não aceitem tais figuras e valores, mas as amem, tá? É uma espécie de condicionamento, galera, tá? Eu sou estudando psicologia, a gente fala sobre o condicionamento, ou seja, conforme, né, você tá lá praticando Halloween, vendo, as bruxas, vai chegar um tempo que você vai achar a bruxa linda, a caveira linda, aquela máscara horrorosa toda sangrenta, não sei o que. Você vai começar a achar isso muito lindo, porque você vai estar fazendo um condicionamento na sua mente, entendeu? Então, a um longo prazo, isso acaba prejudicando, porque você vai crescer uma pessoa mais sombria, né? Adorando e idolatrando essas coisas. Vamos. Ó. Ai dos que ao mal chamem de bem e ao bem mal.
que fazem das trevas luz e da luz trevas, e trazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20, tá? Então não adianta a gente fazer as coisas feias, horrorosas, e dizer que é linda, que é bonito e tal. Não adianta você praticar lá a adoração à bruxa, a feitiçaria, e a palavra de Deus nos ensina que não. Embora nem todos tenham consciência disso, é uma tremenda guerra espiritual, tá? Ou seja, os próprios celtas praticavam isso em questão dos espíritos, que na verdade eles acreditavam que os espíritos estavam ressurgindo lá, os mortos que não dormiam e tal, assim como acreditam os espíritas, né? Mas nós cristãos, a palavra de Deus diz que a nossa alma vai dormir até que o grande dia do juízo a gente está diante de Deus para sermos julgados pelos nossos atos e ações aqui na terra. Entendeu? Ó, porque outrora vocês eram trevas, mas agora somos luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, falando em discernimento, em sabedoria, vocês acham que se a palavra de Deus fala que a gente não deve adorar a feitiçaria, a bruxa, essas práticas, ocultismo, vinculados à morte, você acha que Deus está feliz de estar se agradando? Vocês acham isso? Né? Vamos lá ter a sabedoria de Deus. Então, para finalizar, gente, nesse dia 31 de outubro... Pessoal, posso falar uma coisa? Você não tá pela escola aqui? Eu não. Fala, Ariel. Gente, hoje não pode falar palavrão, não pode falar... Não pode todos os dias. Não pode perturbar o amigo. Não pode fazer nada, nem comer. Não, nem comer o dia das bruxas. Isso aí. Olha aqui o que tem no dia 31 de outubro para nós cristãos comemorarmos. Olha que coisa linda. Ai. Em vez de comemorarmos o dia da bruxa, a gente tem que comemorar a reforma protestante. Então, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, tá? Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, Martim Lutero, sacerdote romanista, professor de teologia, olha só, ele começou a questionar algumas coisas que estavam ocorrendo na Igreja Católica, tá? Então, essa reforma protestante, para nós cristãos, é uma coisa muito importante. Martinho Lutero, ele foi um divisor de águas aí entre algumas coisas que estavam acontecendo pela igreja, tá? Algumas práticas que estavam sendo ocorridas, que a igreja implantou. O melhor amigo dela. Ariela, a reforma do Lutero, então, gente, algumas práticas que estavam sendo feitas pela igreja que não estavam de acordo com a palavra de Deus, tá? Ele fez uma grande reforma, um pergaminho aí enorme com vários questionamentos dele, tá? Porque nós precisamos seguir e cumprir a palavra de Deus, tá bom? Cumprir a palavra de Deus. Então, o estudo de hoje foi esse, falando sobre o Halloween, que nós não devemos adorar, idolatrar e cultuar as bruxas, os mortos, o ocultismo, a feitiçaria, o satanismo e por aí vai, né? Não é isso? Sim, falando nisso... A Isabela fez um desenho aqui, ó, mostrando que não, né, Isa? Que não comemoram. Aí aqui eu fiz aquelas plaquinhas, só que com uma abóbora dentro, não com um E, de não estacione. A bruxa aqui, um zumbi aqui, um fantasma aqui, um esqueleto aqui. Que nós não devemos cultuar, né? Deixa eu mostrar da Ariela, cultuar somente a Deus, adorar a Deus. Vamos cumprir a palavra de Deus aí bonitinha. Vocês verem lá que os celtas faziam esses rituais com medo e Jesus
Ele sacrificou na cruz, ele morreu no Calvário por nós, por mim, por vocês. A gente não deve temer a morte, porque, né, Isabela? A morte não vai vir pegar o meu pé, não vai na sua casa pegar o seu pé. Jesus, ele nos guarda, nos protege, né? Juntamente com os anjinhos de Deus, não é isso? Então, vamos fazer uma oração para finalizar. Papai do céu, obrigado pelo estudo bíblico, obrigado por conhecermos a Tua palavra e praticarmos a Tua palavra. Nos guarda e nos protege, Senhor, de todo mal, Deus. Em nome de Jesus, de toda obra maligna de bruxaria, feitiçaria, de todo mal, Senhor, do inimigo, Pai. Que o Senhor venha nos guardar e nos proteger e acampe seus anjos ao nosso redor e derredor. Em nome de Jesus. Amém! Gente, Um beijo e... Um beijo, que Jesus esteja com você!